Essa semana eu tive conversa com duas pessoas de duas idades diferentes. Primeiro eu tive uma conversa com um jovem e ele falou para mim algo interessante. Ele disse assim, cara, como que os dias estão passando muito rápido. A percepção dos dias, eu percebo que eu acordo e a hora que eu vou ver já é de noite, eu tenho que acordar no outro dia de novo e o dia está passando rápido demais. E em paralelo eu tive uma conversa com um senhor de idade de aproximadamente 80 anos. E uma coisa interessante é que ele disse que o dia é longo demais. E parece que as horas não passam. Parece que o relógio está travado. E isso me fez refletir. E me fez chegar a algumas conclusões. Do porquê que na nossa sociedade hoje nós estamos tendo essa percepção, nós que somos mais novos, estamos tendo uma percepção de que o dia está passando muito rápido e de que a gente está sendo improdutivo. Mas antes de eu continuar esse vídeo e explicar para vocês o título, o porquê que eu estou sumindo das redes sociais, eu gostaria que você se inscrevesse nesse canal. Se você ainda não é um inscrito, se você gosta desse tipo de assunto, NoFap, retenção seminal, minimalismo, estoicismo, eu gostaria que você deixasse o seu like, comentasse nesse vídeo, se inscrevesse e ativasse o sino de notificação. A meta nossa para esse ano é chegarmos a 5 mil inscritos, já conseguimos 3 mil, graças a Deus e graças a vocês, e acredito até mesmo que nós vamos passar dessa meta, mas para isso eu conto com vocês. Eu não sei vocês, mas eu cheguei a essa conclusão justamente por conta do período que muitas vezes eu tenho passado nas redes sociais. Como qualquer celular, a gente consegue monitorar esse período que a gente tem passado nas redes sociais. E muitas vezes o meu horário tem dado um horário excessivo. Obviamente eu trabalho com a internet, eu trabalho com o celular, ou seja, é a minha ferramenta de trabalho, mas mesmo assim tem dado períodos muito longos, de por exemplo 9 horas, 12 horas no aparelho celular. E eu tive essa percepção de que o dia está passando muito rápido e cada vez mais eu estou sendo menos produtivo. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Essa improdutividade da nossa geração vai acabar custando caro a longo prazo. Existe uma prática dentro do NoFap que é chamado de Monk Mode, que seria basicamente um modo monge. O modo monge, ele retrataria um pouco sobre a ancestralidade, sobre um modo mais primitivo de viver. Primitivo e privativo de viver. Que é onde simplesmente você não teria mais acesso exacerbado nas redes sociais. Ou seja, você literalmente viveria como viviam as pessoas sem ter o acesso a essa hipertecnologia. Obviamente no Monk Mode você vai poder utilizar celular, obviamente em casos específicos, como por exemplo fazer uma ligação, mandar uma mensagem ou apenas utilizar para trabalho. Mas aí para o entretenimento essa ferramenta já não se utilizaria mais, ou seja, você se privaria do celular. E foi nesse ponto onde eu tomei essa decisão de que eu vou praticar novamente o Monk Mode. No ano de 2021, se não me falha a memória, eu cheguei a praticar. Eu fiquei aproximadamente um mês em Monk Mode. Um mês não, 3 meses em Monk Mode. Onde eu literalmente saí das redes sociais, o Instagram ficou até mesmo ativo, mas eu não utilizava. Eu utilizava apenas o WhatsApp para trabalho. E eu confesso para vocês que foi um dos períodos mais produtivos da minha vida. E eu vou explicar para vocês que até mesmo tem uma questão científica por trás disso, porque o nosso cérebro, ele basicamente é motivado através de duas substâncias estimulantes, que é a serotonina e a dopamina. Porém, o que acontece? O nosso cérebro ele foi programado por Deus para ter essas duas recompensas e estímulos quando nós fôssemos fazer algo de extrema importância e precisaria de uma recompensa a nível químico e a nível mental, a nível neurológico. Então Deus criou esse sistema de recompensa e estímulo para depois ter uma recompensa, para que nós de fato buscássemos fazer esforço. Porque imagina comigo, um homem tinha que acordar pela manhã e ele precisava cruzar desertos, lugares áridos, e muitas vezes enfrentar predadores para buscar uma presa, para construir uma cabana a céu aberto, num sol escaldante, muitas vezes com escassez de água, escassez de alimento, mas o cérebro dele criava a expectativa de que haveria uma recompensa, ou seja,
todas as vezes que ele fazia esse esforço, o cérebro dava uma grande descarga de dopamina e de serotonina. Obviamente com outros neurotransmissores também, como noradrenalina, norepinefrina, ocitocinas, enfim. Ou seja, o cérebro era bombardeado com uma recompensa após um grande esforço. Mas hoje, com essa hiper facilidade que a gente está vivendo, hoje basicamente a gente consegue fazer tudo, é um comando para a Alexia, ela limpa a sua casa inteira, enfim, você consegue fazer muitas coisas na ponta do seu dedo, e esse excesso de conforto está nos matando aos poucos, está matando a nossa produtividade, a nossa capacidade de concentração, ou seja, foi aí onde eu tomei a decisão então de que eu vou novamente entrar no modo Monk Mode. E eu só vou sair dele depois que eu me sentir transformado, mais produtivo ainda, porque de fato eu tenho uma vida produtiva, eu já estou com quase 5 anos praticando NoFap, mês que vem agora, agosto, dia 26 de agosto, vai completar 5 anos praticando NoFap, sem recaídas, em retenção, e mesmo assim eu sinto que tem alguma coisa sugando o meu tempo agora. E é o aparelho celular. Então eu vou entrar nesse processo de limpeza e eu quero comentar para vocês alguns benefícios que você obtém a partir do momento que você consegue entrar no modo Monk Mode. Ou melhor, eu quero falar sobre os efeitos negativos que o excesso do celular tem trazido para cada um de nós. E é chegado um novo momento onde precisamos entrar novamente dentro de nós e resgatarmos a nossa essência, a nossa energia, a nossa motivação e a nossa produtividade. Então, um dos primeiros efeitos colaterais do excesso de tela, e aí eu quero que vocês comentem aí embaixo, primeiramente se inscreva no canal se você não é um inscrito, eu vou estar atualizando para vocês, mesmo durante esse processo de Monk Mode, eu ainda vou estar utilizando o YouTube simplesmente para subir o vídeo aqui para vocês. Então, basicamente, durante todo esse processo aí de Monk Mode, no mínimo vai ser 6 meses, aí eu pretendo estender, dependendo de como estiver sendo os benefícios, as ações, vamos ver como que meu corpo vai se adaptar a essa nova realidade. E eu vou trazer para vocês o relato diário de como está sendo esse processo. Então, o primeiro efeito negativo do excesso de telas para a sua vida é que atrofia a sua atenção. O excesso de telas, o excesso de celular atrofia a sua atenção, ou seja, ocorre uma incapacidade de você focar e de você produzir. Ou seja, quanto mais excesso de telas você tem, menos produtivo você é. Porque você vai hiperestimular esse sistema de dopamina e de serotonina e ela sofre basicamente um efeito rebote, porque é uma bomba de equilíbrio. Ou seja, então ela vai dar um pico de motivação para você e de sensação de recompensa, sendo que você não fez esforço nenhum, e de repente ela vai dar o efeito rebote, que aí o efeito rebote é como se fosse literalmente o sintoma de uma abstinência, ou até mesmo o efeito rebote de quando alguém utiliza alguma droga ali, uma cocaína principalmente, que é aquele efeito onde você perde de fato sua energia e você precisa de uma dose um pouco maior para se sentir recompensado novamente. Ou seja, você entra no mesmo ciclo vicioso da própria pornografia e da própria masturbação, onde você se vê preso dentro dessa bomba de estímulo e recompensa. Você se torna viciado nesses estímulos, sem fazer esforço nenhum. O segundo efeito colateral do excesso de tela é a morte da motivação natural, ou seja, o pornô ele substitui as conquistas reais. O excesso de tela substitui as conquistas reais, ou seja, você não consegue mais produzir nada que é real, você vive no mundo das telas, que é um mundo ilusório, que também te traz uma recompensa, mas isso é só a nível fisiológico, é só a nível dopaminérgico, mas fisicamente você não conseguiu produzir nada. Então você tem a sensação de que está sendo recompensado, mas você não consegue crescer e não consegue produzir, justamente porque você não consegue focar, tá? O terceiro efeito é a redução da sua testosterona e também da sua energia vital. Por que ocorre isso? Porque um corpo fraco, ele vai resultar numa mente fraca, numa mente cansada. Ou seja, você vai ter deficiências de testosterona e isso automaticamente vai drenar a sua energia vital, ou seja, você vai se sentir um cara hiper cansado, esgotado e efeminado, porque você não tem mais a testosterona. E cara, eu não sei se você sabe, mas a testosterona, além dela trazer o senso de territorialismo, trazer para você virilidade, força física, força mental, a testosterona também, ela está relacionada com o seu sistema cardíaco, ou seja, 70% aí da sua testosterona que está na sua corrente sanguínea, ela é utilizada pelo seu coração, ou seja, para você viver, para o teu coração funcionar, você precisa de testosterona. Ou seja,
tanto a pornografia como a masturbação, como o excesso de tela, drena a sua energia vital e a sua testosterona. Ou seja, você se torna um cara altamente manso, procrastinador e domado. O quarto efeito colateral é o bloqueio emocional e espiritual, ou seja, a sua mente suja faz com que o seu ouvido fique surdo para ouvir a voz de Deus. Eu não sei se vocês têm o costume de meditar na Bíblia Sagrada. Eu basicamente gosto de estudar ela todos os dias e meditar, porque ela traz para mim palavras de vida eterna. E se você analisar, Deus ele falava com os seus profetas, ele falava com os seus apóstolos no silêncio. Era quando um profeta estava num deserto, passando por um momento de dificuldade dentro de uma caverna, ou até mesmo quando um apóstolo estava dentro de uma prisão, sofrendo por causa do evangelho, eles tinham visões, sonhos, revelações, e era onde Deus falava com eles, sempre no silêncio. E é momento de nós resgatarmos de novo essa essência para nós estarmos sensíveis a ouvir a voz de Deus, a ter de fato uma comunhão com Ele e sermos restaurada a nossa originalidade, que é a imagem e semelhança do Criador. O quinto efeito colateral do excesso de telas e da pornografia e da masturbação é a ansiedade constante por conta da perda da identidade e do propósito. Quando você perde a sua identidade, que é lá de Gênesis, imagem e semelhança do Criador, e você perde o seu propósito, que é governar sobre toda a terra, sobre todo ser que respira e rasteja, e frutificar, multiplicar a espécie e governar, exercer um governo. Quando você perde essa identidade e esse propósito, você literalmente se torna um zumbi. É daí que surge a crise de identidade, a depressão, a ansiedade, porque você não sabe o porquê que você veio na Terra, quem você é e o que você deveria fazer. Isso gera uma confusão mental na sua autoimagem. Isso distorce totalmente a realidade que Deus de fato criou para você e tudo isso é distorcido. Crispim, como que eu resolvo esse problema? Com o modo Monk Mode, que é exatamente o modo que eu vou começar a fazer e provavelmente eu vou estender aí por 6 meses no mínimo, dependendo dos benefícios nós vamos estender para mais tempo. E nesse Monk Mode basicamente vai constituir de 3 pilares importantíssimos. Primeiro, retenção seminal, ou seja, continuar com o processo de retenção seminal, da abstenção da pornografia e da masturbação, que é basicamente isso. A abstenção total das redes sociais, eu só vou utilizar o YouTube para subir o vídeo para vocês, ou seja, vocês que são do Instagram, vocês que estão no WhatsApp, vocês que são do Facebook, venham todos para o YouTube e ative o sino de notificação, porque todo dia, a qualquer momento, vai estar subindo um vídeo meu contando sobre esse processo do Monk Mode, contando como que vai estar sendo a minha experiência e ao mesmo tempo também continuando a prática do NoFap e da retenção seminal, que esse ano, dia 26 de agosto de 2025 agora, vou estar completando 5 anos praticando o NoFap, ou seja, então, retenção seminal, a abstenção da pornografia, da masturbação e das redes sociais e a disciplina espiritual, voltada a uma leitura focada, a uma oração, a uma prática espiritual e uma busca muito maior e constante com Deus. Então eu convido vocês que também querem praticar, que perceberam que o excesso de telas também está tomando muito tempo de vocês, e se vocês conseguem, indo na configuração do celular de vocês e vendo quanto tempo vocês têm passado no celular, e talvez se você não monitora, você vai tomar um choque de realidade e vai perceber que muita parte do seu tempo está sendo tomada pelo excesso de telas, e eu convido vocês a virem para esse projeto. A cada vídeo que eu publicar, vocês também publicam um relato de vocês, de como está sendo a prática do NoFap, do Monk Mode, do Ace Mode, do Hard Mode, não importa o modo que você esteja praticando. Todos eles trazem benefícios e quanto mais profundo você for, um nível maior você consegue subir. O Monk Mode começou nesse exato momento, senhores, e eu não volto até eu me tornar um outro homem. E eu convido vocês também a participarem. Até o nosso próximo episódio, então. Eu fico por aqui.